meu nome é Jocélia e hoje eu vou apresentar uma ferramenta muito importante, que é a Notebook LM. Vocês vão ver que é uma ferramenta muito interessante, que a gente consegue fazer várias coisas dentro dela. Para a gente ter acesso ao Notebook LM, nós vamos aqui no Google mesmo, e aí a gente pode digitar Notebook LM, clicar no primeiro que aparecer. E aí a primeira página que aparece vai ser essa. Provavelmente vai aparecer para vocês logarem com o Gmail de vocês, aí vocês vão e logam, certo? E aí após isso já vai aparecer essa página, certo? Pode ser que esteja vazia, o meu no caso já tem um projeto porque eu já iniciei, certo? Então vocês clicam em abrir aqui o projeto. E aí, na minha esquerda aqui, a gente consegue adicionar as fontes, certo? A gente consegue adicionar até 50 fontes, no caso, arquivos. E aí você clica aqui, nesse caso eu já adicionei 5 para estar demonstrando. É só você clicar aqui em adicionar e aí notem que tem formatos que são aceitos, por exemplo, PDF, TXT, áudio, MP3, então pode ser uma aula de slide, então vocês selecionam o arquivo, pode ser inclusive um vídeo no YouTube. Seleciono o arquivo para abrir, no caso aqui eu já selecionei, e aí ele começa a processar, e aí joga aqui um resumo com base nos arquivos que você selecionou. Esse aqui é o meu resumo. Aqui você consegue adicionar uma nota, pedir para que ele faça um resumo em áudio e pedir para que ele faça um mapa mental. Aqui nesse mesmo chat, aqui você também consegue conversar, tirar algumas dúvidas, e aí ele vai buscar nas bases de dados que você selecionou, tudo que você perguntar, como por exemplo, eu posso perguntar como é a composição do material, como a composição do material e os métodos de pós-cura influenciam as propriedades dos materiais dentários. E aí ele vai pensar aqui um pouquinho com base nas bases de dados que a gente selecionou, e notem que ele não vai inventar, não vai mentir, não vai tirar da internet, ele vai tirar realmente com base nas bases de dados que vocês colocaram. E aqui foi o que ele processou, certo? E aí é importante salientar que esse chat aqui ele não fica salvo. O projeto até fica salvo, mas esse chat aqui ele não fica salvo. Então, se você quiser, por exemplo, salvar aqui, você tem que clicar aqui, ó, salvar nas observações, certo? Ok. Então, aqui a gente fez uma pergunta. Vamos voltar lá pra... Pronto, aqui, ó. A gente pode também... além de perguntar, né, aqui foi a pergunta que a gente fez, a gente pode também pedir para que ele faça um mapa mental. Bem aqui no cantinho direito, tem como se for, aqui é como se fosse processamento, por exemplo. Aqui é o que você pede para ele criar e aqui vai aparecer o que está acontecendo. Nesse caso ele está gerando um mapa mental. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, gerou o mapa mental com base nos artigos lá que você colocou. Então, vamos lá, com o movimento de pinça você consegue dar um zoom, certo? Arrastar. E olha que interessante, é expansível, né? Então, assim, você clica nessa setinha em relação à introdução, à impressão impressão 3D odontológica, e aí ele vai falar tudo, aplicações, novas tecnologias, tudo isso com base nas bases de dados que você colocou. Tecnologias de impressão, ó, estereolitografia, DPL, LCD, tudo isso ele vai colocando. E aí você vai expandindo de um por um, e um expande com o outro, que expande com o outro, como por exemplo, vamos aqui no método de pós-cura. Importância, etapa, os métodos e a influência. Vamos lá nas etapas. Lavagem. Pós-cura na câmara que você quer que você esteja utilizando, acabamento e polimento, certo? Métodos de pós-cura, certo? Tudo isso você vai clicando, ele vai expandindo com base em todas as bases de dados que você colocou. É uma excelente ferramenta para estudo. Por falar em estudo, a gente também consegue aqui pedir para que ele faça um guia de estudo.
Só você clicar aqui, lembrando que ele vai ficar pensando aqui, ó, gerando. Lembrando que aqui eu coloquei 5 fontes, tá? Mas pode ser até 50. E aí, enquanto ele gera, ó, você pode pedir para que ele faça um guia de estudo, você pode pedir para que ele elabore perguntas e respostas, você pode pedir para que ele faça um resumo em documento e uma linha do tempo com base nas datas lá que tem naqueles artigos lá que você colocou. Ó, ele já gerou aqui o guia de estudo, olha aqui, ó. Ele fez até umas perguntinhas aqui. E aí lá embaixo, o gabarito. Vamos pedir aqui uma linha do tempo. Gerando. É importante você ver que quando você clica para ele pedir para ele fazer alguma coisa, parece que ele não tá fazendo nada, né? Mas é só você baixar um pouquinho aqui, ó, que ele vai dizer o que ele tá fazendo. Ele tá gerando, tá processando a informação. Pronto. Ele gerou aqui uma linha do tempo, ó, com base lá nos artigos. Ó, olha só como ele coloca até a referência do artigo com base na linha do tempo. Certo? A gente pode pedir para ele fazer um documento em resumo. É bem interessante. Olha só. Certo? Só você copiar e colar no formato que você queira, no Word, Google Docs, enfim. E aí, perguntas frequentes. Estou mostrando aqui todas as possibilidades que a gente pode utilizar com o notebook LM. Então, perguntas e respostas. Ele elabora as perguntinhas com as respostas. Outra coisa que ele também pode fazer é um resumo em áudio. Você pode pedir para ele fazer um resumo em áudio e pode pedir também para ele criar uma conversa, como por exemplo um podcast. Você pode pedir para ele criar. Ele demora um pouquinho, certo? Aqui nessa outra aba eu já pedi para ele criar. Tá aqui, ele criou em 7 minutos no idioma português. Você pode clicar em compartilhar, certo? Esse áudio, baixar, tá? E aí você pode ouvir esse áudio. Aqui é tudo que a gente pediu para ele fazer, ó. Você pode inclusive assistir uma aula, gravou a aula e aí você quer que ele crie o documento por escrito daquela aula lá que você gravou. É só você pegar, adicionar e adicionar um arquivo MP3 aqui, coloca, seleciona lá o da aula que você gravou e aí ele vai escrever tudo aqui que foi gravado. E aí, se você quiser, você copia e cola onde você quer, onde você quiser. Prontinho. Basicamente é isso. Você consegue fazer muita coisa. É uma ferramenta que realmente te ajuda em muitos trabalhos. E é isso. A IA tá aqui pra gente, pra crescer junto com a gente, não pra gente substituir a IA realmente pelas pesquisas. Notem que você vai fazer sua pesquisa, você vai colocar os artigos e aí a IA vai te ajudar a resumir, a fazer um bom uso desses artigos. E é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.